Nós estamos dentro do tema da celebração, falando sobre lugares altos, falando sobre o livro de Abacuque, e eu queria compartilhar com vocês algo muito simples e objetivo a respeito de como nós vamos guardar a nossa alma na nossa jornada espiritual, na nossa jornada de conquista. Então, o tema dessa palavra é um grande inimigo da nossa alma. Quero falar um pouco sobre alguma coisa que é realmente perigosa, complicada, e que nós precisamos prestar atenção enquanto nós estamos construindo o projeto de Deus. Eu quero começar lendo com vocês Abacuque capítulo 3, aliás, Abacuque capítulo 2, verso 4. Quando diz aqui, o justo viverá pela fé. Muitas vezes, quando nós lemos esse versículo, nós pensamos em fé apenas como o elemento que nos faz ter ligação com o mundo espiritual. Fé como apenas algo da nossa vida espiritual. Mas, na verdade, quando diz assim, o justo viverá pela fé, eu quero que você entenda, essa palavra viverá, ela tem uma conotação muito profunda, muito forte. O justo viverá pela fé, não é apenas assim, a minha vida vai estar difícil, eu vou ter que viver pela fé, às vezes vai faltar, e Deus vai fazer na última hora aparecer alguma coisinha para me suprir. Não, a palavra viver aqui fala de florescimento, de alegria, de uma vida de fé cheia de exuberância, de alegria, de força, de vitalidade. Então, o que eu quero te dizer? Quando nós temos uma experiência com Deus, quando nós nos convertemos, nós ficamos cheios de vida, de alegria, de expectativa. A experiência espiritual, o novo nascimento, enche você de um tipo de vida e de paz que é fantástico. E sabe o que esse texto está dizendo? Deus quer que a vida inteira você viva assim. A fé possa te ajudar a não deixar morrer a sua vida interior. Você pode dizer amém? Você tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade enquanto eu construo o reino de Deus, enquanto eu trabalho com pessoas, enquanto eu ajudo a conquistar essa terra para Deus. Eu preciso cuidar de não perder a minha vida interior. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele diz assim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O justo viverá, se alegrará, terá energia, terá força de vida por causa da sua fé. Agora, presta atenção, começar é fácil, difícil é terminar. Começar a carreira cristã é fácil, porque você tem um impacto da conversão, você tem um impacto da presença de Deus na sua vida. Mas à medida que o tempo vai passando, nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas fechadas, de irmos perdendo a vida. Então, em nome de Jesus, eu quero ensinar você hoje, se eu puder, algo que vai fazer com que ao longo de toda a sua vida, você se lembre, eu vou viver, eu não vou apenas sobreviver. Fala assim comigo, eu vou viver, não vou só sobreviver. Deus não quer que você tenha uma vida assim, mais um dia passou, consegui sobreviver aos problemas. Diz assim, o justo viverá pela fé. A nossa fé vai nos ajudar a atravessar os problemas da vida e não vai permitir que morra dentro de você a alegria, a expectativa, a força e a unção. Agora, para isso, nós precisamos entender que nós temos muitos inimigos. E eu quero falar sobre um deles hoje.
Nós temos muitos inimigos da nossa alma. Além de ter os inimigos do nosso espírito, da nossa vida espiritual, nós ainda temos alguns inimigos da nossa alma, porque é na alma que está a fonte das suas emoções. E em nome de Jesus, o justo viverá pela fé. Não é aquele justo pesado, aquela vida ruim. Deus quer que haja brilho nos seus olhos. Deus quer que haja alegria de viver. Deus quer que do seu interior flua vida. Amém? Agora, nós somos uma sociedade hoje voltada para o exterior, para o materialismo, para a imagem, para aquilo que parece ser bom. Nós somos muito mais moldados hoje pelo que vem de fora do que pelo que vem de dentro. Nós somos muito mais hoje pressionados a ter uma imagem certinha, bonitinha de cristão, do que aquilo que é verdade. Nós temos então um grande inimigo, um inimigo muito perigoso, e que nós falamos muito pouco dele. Um dos grandes inimigos da sua alma se chama autorrejeição. Um dos maiores inimigos da sua alma e que pode roubar a vida que Deus colocou dentro de você se chama autorrejeição. Alguns autores dizem a autorrejeição é o maior inimigo da vida espiritual. Sabe por quê? Porque ele contradiz a voz sagrada que nos chama de amados de Deus, de filhos de Deus. Ser amado por Deus constitui a essência do cristianismo. Agora presta bem atenção, nem sempre esse amor de Deus consegue impactar a minha alma assim como impactou o meu espírito. E às vezes nós vamos construindo uma vida espiritual rompida. Nós temos uma alegria espiritual, mas quando nós voltamos para a terra, tem pouca vida. Mas o justo viverá pela fé. O justo vai viver plenamente pela fé. Então, querido, a sua fé não é apenas para expulsar demônios. A sua fé não é apenas para orar pelos enfermos. A sua fé não é apenas para orar para que haja milagre financeiro. A sua fé é para manter você saudável. A sua fé é para manter você vivo. A sua fé vai manter você saudável todos os dias da sua vida nessa terra. O meu justo viverá pela fé. Muitas pessoas têm fé enquanto lidam com questões espirituais. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que exercitam sua fé dentro da igreja. Quando você está na igreja, você tem fé, você ora, você ministra, você... Agora saiu porta fora da igreja. Quando as coisas dizem respeito à sua vida pessoal, você perde a fé. Você não exercita a sua fé. Quando você comete um erro, quando alguma coisa que você faz não dá certo, você usa a fé negativa. Você diz assim, eu não presto mesmo. Eu sabia que não ia durar muito. Eu sabia que eu não era bom o suficiente para isso. Você não está tendo fé. Você perdeu a fé em você mesmo. Quantas vezes na vida você vai se deparar com situações onde você vai falhar, onde você vai dar o melhor de você e ainda assim as coisas não vão funcionar. E sabe qual o risco que você corre de, nesse momento, você perder a fé em você mesmo? E esse é um grande inimigo que eu quero que você esteja preparado para lutar contra ele todos os dias. Porque a nossa sociedade hoje exige até de nós que somos cristãos um perfeccionismo que a Bíblia não exige. Sua família, minha família, os amigos dizem, é crente?
Oh, então, não pode ficar com raiva, não pode errar. Só que a minha Bíblia diz que todos os homens e mulheres de Deus que erraram, a Bíblia conta a história deles, não esconde nada. E muitas vezes nós cristãos, hoje, somos pressionados a ter uma falsa imagem de bonzinhos, certinhos, perfeccionistas. Você começa se tornando bonzinho, oi querida, tudo bem, meu amor? Isso é falso. Você sempre vai ser uma pessoa que tem um lado bom e tem um lado ruim. Lá no meu consultório eu tenho uma bonequinha que a gente trabalha muito com exercícios. Então tem uma bonequinha que ela é muito linda, loirinha, aquela cara de anjo. Aí algumas pessoas vão fazer uma dinâmica, elas vão e pegam essa bonequinha e falam, eu sou essa pessoa. Aí eu falo, ótimo, então vira agora. Quando ela vira, tem um lobo mau atrás. Normalmente a reação é assim, ui, não, eu errei, não sou eu não, é assim, você é assim. Nós temos algumas coisas da nossa vida que não são perfeitas. Alguém já percebeu isso? Mas eu quero que você entenda uma coisa, pesa sobre nós uma cobrança, pesa sobre nós aquele peso de sermos perfeitos. E nós, muitas vezes, sem perceber, começamos a moldar a nossa vida por esse perfeccionismo. E então, qualquer coisa errada que você fizer, você se rejeita. Você perde a fé em você. Mas o justo viverá pela fé. A Bíblia é o livro mais honesto que existe. A Bíblia é o livro mais verdadeiro que existe. Se alguém errou, vai estar escrito aqui, sabe por quê? Porque nós somos amados por causa da maravilhosa graça de Deus. E você e eu, muitas vezes, queremos ser bonzinhos e perfeitos para ver se Deus nos ama um pouquinho mais. Isso é uma armadilha, isso é um inimigo. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que você vai fazer quando você se deparar com alguma falha sua? O que você vai fazer quando você for desafiado a fazer alguma coisa e aquela coisa não funcionar? Porque a minha Bíblia diz assim, 7 vezes cairá o justo, mas 7 vezes se... Vocês não conhecem esse versículo, não? Conhecem? 7 vezes cairá o justo, 7 vezes se levantará. Sabe qual a grande qualidade de uma pessoa saudável? Ela sabe se levantar. Uma pessoa sadia emocionalmente tem consciência de que ela tem uma bonequinha e tem um lobo mau. Uma pessoa saudável emocionalmente tem uma capacidade de se enxergar com realidade, com verdade. Mas nós somos o tempo todo pressionados a ser outras pessoas, a ser alguém que nós não somos. Escuta essa frase aqui. Escuta isso. Não ser ninguém além de si mesmo, num mundo que dia e noite dá o seu melhor para transformá-lo em outra pessoa, significa lutar a mais dura das batalhas que um ser humano pode enfrentar e que nunca deixa de lutar. Não ser ninguém além de você mesmo. É muito interessante que no início do ministério de Jesus, a primeira coisa que ele disse foi, eu sou. A primeira coisa que Jesus fez questão de dizer foi, eu sei quem eu sou.
Ele estava dizendo isso, sabe por quê? Como uma prevenção. A partir de agora, tudo que disserem contra mim, que for diferente disso, está errado. Chorianda elecora. Jesus se preveniu. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele foi questionado em todos estes pontos. Mas ele tinha dito: eu sou. Eu quero que você seja capaz de, muitos de vocês estão começando, ou têm poucos anos de ministério, que possa estar bem escrito, bem grande na sua mente, no seu quarto, na sua Bíblia: eu sou filho de Deus e jamais deixarei de ser, mesmo quando eu falhar e quando eu errar. Porque você vai ser confrontado com isso. Essa batalha, existe um mundo que quer o tempo todo forjar alguém que você não é, fazer de você uma pessoa que você não é. E a Bíblia e a ciência nos mostram que cada pessoa é diferente. Você é único, não tem cópia, a não ser que um dia eles consigam fazer um clone de você. Mas até lá, só existe um você. Só você. Só você. Só você. E você precisa ser capaz de dizer: eu sou. Se você duvidar de quem você é, o inimigo te pegou. E sem perceber, nós vamos, por causa do medo do julgamento das pessoas, nós vamos criando uma imagem, nós vamos formando uma pessoa que nós não somos. E eu vou te dizer uma coisa: sempre que você fizer isso, Deus vai te desmascarar. É bom que você saiba disso. Todo perfeccionista vai um dia se deparar com a verdade a respeito de si mesmo. O nosso querido e poderoso Elias, homem forte, poderoso, brigou com os profetas, venceu os profetas de Baal. Aí um dia alguém duvidou dele, uma mulher. Bastou uma mulher duvidar dele. Bastou uma mulher questionar a autoridade dele. Quem você pensa que é Elias? O que ele fez? Correu. E falou: eu quero morrer. Eu quero te perguntar: o que você vai fazer quando alguém te confrontar? O que você vai fazer quando alguém disser: quem é você, fulano? Acabou minha vida, acabou meu ministério. Eu quero morrer. Querido, eu sou filha de Deus e nunca vou deixar de ser. Acertando, errando, dando certo, não dando certo, tendo muito resultado, tendo pouco resultado, fazendo tudo certo, fazendo tudo errado. Eu sou filha de Deus e nunca vou deixar de ser. Você então se torna seu grande inimigo. E eu volto a dizer, aí a sua fé não vale nada. Você passa a duvidar de que realmente você continua sendo o filho amado de Deus. Eu errei, bispa. Ai, que novidade. Mas eu falhei. E aí, já é esperado que você fale. Agora, olha que coisa impressionante. Foi esse problema que também fez aquele jovem lá da parábola dos talentos se esconder.
O problema que Deus teve com Adão e Eva quando eles pecaram, o que eles fizeram? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Ao invés de assumir Deus, nós erramos. O que eles fizeram? Eles se esconderam. Deus chegou de tarde no jardim e falou: Adão, onde você está? O que ele respondeu? Tive medo e me escondi. E deixa eu te falar, esconder é uma arte que nós desenvolvemos muito cedo. Esconder quem nós somos, o que pensamos e o que sentimos é algo que nós começamos a desenvolver muito cedo. Então, sabe o que começa a acontecer na minha cabeça, na sua? Eu só me aceito quando eu sou bonzinho. Eu só me aceito quando as coisas funcionam para mim, tudo certinho. Ai, que maravilha, nós adoramos, né? Isso. Mas deixa eu te falar. Quem é você quando você erra? Muitas pessoas tombaram pelo caminho cristão por causa disso. Não deram conta de lidar com a verdade. Não deram conta de lidar com o fato de que são frágeis e que têm problemas. E deixa eu te falar uma coisa. Isso não está nas pessoas, não está dentro de você. É o inimigo da sua alma e que você pode vencê-lo pela fé. O justo viverá pela fé em quê? Fé em quê? Eu sou a filha amada de Deus. Tem umas pessoas que dizem assim para mim: Bispo, eu acho que você tem alguma coisa assim muito com Deus. Eu falo: por quê? Porque tudo que você faz dá certo. Eu falo: é verdade. Nem tudo. Mas eu falei, e isso me despertou para uma coisa. Eu realmente me sinto filha de Deus. Eu me sinto muito confortável. Nos meus fracassos, nos meus sucessos. O justo viverá pela fé em quê? Eu quero te perguntar essa tarde. O justo vive pela fé em quê? Que Jesus morreu na cruz. Amém. Isso aí não tem nem que questionar. Mas aqui está falando de uma vida que flui, de uma liberdade interior, de uma certeza de que eu sou amado por Deus, que Deus está comigo e que quando eu errar Ele vai me ensinar, quando eu não fizer as coisas certas eu vou aprender, mas eu não me rejeito. E você sabe o que é pior? Quando nós vamos criando um personagem perfeito para a nossa vida, a primeira coisa que nós perdemos é a capacidade de nos alegrar com a vida. A vida em torno do falso eu, a vida em torno de uma imagem é muito pesada, porque você tem que ficar o tempo todo vigiando para as pessoas não descobrirem que você não é nada disso que você está mostrando. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho esconder que você tem defeitos. E Deus é especialista em colocar pessoas perto de nós, exatamente que cutucam os nossos defeitos. Se você entender isso, você vai. Ao invés de ficar com raiva das pessoas ou dos seus líderes, você vai começar a dar graças a Deus por aquelas pessoas que fazem você sair do sério. Porque são elas que estão mostrando a sua verdade. O que você vai fazer com o ser imperfeito que você é? Viver pela fé de que eu sou amado, precioso Filho de Deus. Esse é o remédio, só tem um remédio. O justo
viverá pela fé. Você precisa ensinar seus discípulos a ter fé na filiação deles em Deus. Você precisa ajudá-los a vencer esse inimigo que corrói a nossa alma e que quase destruiu a vida de Elias. Não se iluda. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Sabe por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era honesto. Se ele estava com raiva, ele dizia que estava com raiva. Se ele estava triste, ele dizia que ele estava triste. Agora nós não. Nós somos o clube dos perfeitinhos. Né? Só sorrisos, só bênçãos, só milagres, só maravilha. Isso não é verdade. E o pior de tudo é que quando nós vestimos essa roupa, essa capa, nós precisamos de muita adulação para sobreviver. Pessoas que se rejeitam precisam ser muito aduladas. Lindinho, querido, oh meu Deus, oh meu pai. Não, querido. Você precisa de muita adulação externa, só que não resolve. Enquanto você não vencer esse inimigo que está corroendo a sua alma, que faz você se julgar o tempo todo, que faz você pensar mal de você o tempo todo, ninguém vai conseguir sarar essa ferida sua. Por isso que muitas pessoas precisam ser muito aduladas o tempo todo. Porque ela está duvidando de si mesma o tempo todo. Haja energia, haja oração, haja libertação, haja cura, haja tudo. E no fim continua precisando de mais adulação. Querido, tem uma chave para você girar hoje. O justo viverá pela fé. A sua fé tem que ser aplicada na sua vida prática. Muitas pessoas que vivem essa síndrome de perfeição, sabe o que acontece? O outro lado da história. Elas podem realizar muitas coisas. Elas são trabalhadoras excelentes, realizam muito. Nunca é o suficiente. Nunca é suficiente. Quando você é corroído por uma imagem distorcida de você mesmo, não tem nada nesse mundo que vai satisfazer você. Porque essa pessoa, ela constrói, faz um monte de coisas boas. Quando ela termina, ela ainda continua se sentindo insatisfeita. Elas desmerecem as provas de que elas são boas. Presta bem atenção. Todo cristão começa com o seu tanque cheio de vida. Por isso que Jesus falou, do seu interior irão fluir rios de águas vivas. Você precisa cuidar desta vida que Deus colocou dentro de você. Você precisa cuidar para que ela não diminua. E se você ler o livro de Abacuque, como a bispa Lúcia sugeriu que você lesse, você vai ver que o livro de Abacuque é uma história de uma pessoa que passou por todas as emoções, por todas as crises, para no final dizer assim, todavia, apesar de todas as situações difíceis, eu sou capaz de me alegrar do Senhor. Sabe o que significa isso? Nós geralmente tiramos os versículos de contexto.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia eu me alegro. Mas, querido, esse texto está num contexto de problema, de dificuldades, de sofrimento, mas a vida interior venceu. E é isso que Deus quer ungir você nessa celebração. Ungir você, para que embora as circunstâncias, as dificuldades estejam difíceis, a vida que Deus colocou dentro de você não vai perecer. Porque o justo viverá, terá alegria, chorará, terá medo, passará por momentos difíceis, mas viverá pela fé na certeza de que nós somos filhos amados de Deus. E que mesmo que as circunstâncias ao redor estejam ruins, presta bem atenção, muitas pessoas, muitos cristãos bons, de boa estirpe, bem formados, quando alguma coisa ruim acontece ao seu redor, na sua família ou com ele mesmo, ele pensa assim: pequei, estou sendo castigado. Muitas pessoas têm essa teologia de que se alguma coisa ruim acontecer com você, é porque você está sendo castigado por Deus. Queridos, a minha Bíblia diz que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E coisas boas acontecem com pessoas ruins. O que você vai fazer quando alguma coisa que você não esperava acontece com a sua vida? Eu estou lidando agora com uma discípula direta minha, mulher de Deus, consagrada, dizimista, que trabalha muito e ainda serve a Deus. O marido dela morreu tem 2 meses. Foi nadar na praia, num dia de ressaca, morreu. E ela me perguntou centenas de vezes o que eu fiz de errado. E eu disse: nada. O que foi que nós fizemos? Oh, meu Deus, onde está o meu pecado? O que foi? Eu disse: nada. E nós só temos feito uma coisa: querida, você continua sendo amada de Deus. Não tem o que falar. Sabe por que muitas pessoas perdem a fé? Porque eles entendem que se coisas ruins acontecem, se elas falham, ou se alguma coisa sai fora do controle, é porque você é culpado. E eu quero te dizer, Jesus já levou todas as suas culpas na cruz. Você precisa viver pela fé. Você precisa acreditar nisso. Alguns estudos dizem que as pessoas que têm uma consciência clara de si mesmas, que sabem, que sentem que tem um lado bom e que tem um lado negativo, que vai acertar, que vai errar, são pessoas que tendem a viver mais. São pessoas mais agradáveis, mais leves. Aí eu me lembrei do texto de Abacuque que diz que Deus nos dá pés como de corça. Vai estudar sobre a vida da corça, eu não tenho tempo de explicar para você, mas é uma criaturinha que está sempre correndo, está sempre alegre, está sempre buscando água, e é assim que Deus quer que você seja leve, que sobe os montes, que desce os montes, que bebe água, que vai, que passa dias sem beber água, mas não desiste, está lá. Deus não fez você para ter uma vida pesada. Eu quero morrer, porque eu não presto mesmo. Querido, recebe o antídoto de Deus. Você vai errar muitas vezes, mas você vai se levantar.
Nós precisamos aprender a ser autênticos. Fala assim comigo, autênticos. E eu vou te mostrar agora. O bispo Cirino estava falando sobre autoridade. A autoridade tem a ver com autenticidade. Só tem autoridade quem sabe quem é. Exerce autoridade se você for autêntico. Que coisa impressionante, a palavra autoridade vem da raiz autor. Autor, que significa algo que sai de mim, tem uma fonte que sai de mim. A palavra autoridade também vem de uma palavra grega que significa auto, automático, que dá o sentido de autêntico. Por isso que o diabo não quer que você seja você mesmo. Porque quando você é você mesmo, você exerce autoridade. Ele quer que você viva outra vida. Ele quer que você pense que você não pode errar. Ele quer que você viva a imagem do certinho, perfeitinho, bonitinho, nunca vai errar, tudo para mim vai dar certo. Sabe por quê? Porque a primeira vez que você errar, você desiste de tudo. Vai fazer igual Elias, vai deitar, vai entrar debaixo da árvore, vai chorar e vai falar, eu quero morrer. Por isso que Jesus se preveniu dizendo, olha diabo, deixa eu te avisar, eu sou. Eu sei quem eu sou. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe quem você é? Não espera ela responder não, só pergunta. Sabe o que significa ser autêntico? Ser autêntico é simplesmente ser quem você é. Bonzinho e ruinzinho. Fala para a pessoa que está do seu lado. Eu conheço o seu lado do lobo mau. Você tem um lado de lobo mau. Mas eu amo você assim mesmo. Você com essa cara boazinha. Pisa no meu pé para você ver que o lobo mau aparece. Me frustra para você ver. Deus quer que você seja autêntico, porque quem é autêntico tem autoridade, tem fé e ninguém pode te derrotar. Você só tem uma função na vida, ser quem você é. Você só tem uma responsabilidade, ser quem você é. Aceitar quem você é. Preste bem atenção. Agora, todo mundo que está aqui tem mais de 15 anos, não tem? Não tem nenhuma criança aqui? As crianças estão liberadas. Criança abaixo de 9 anos. A partir do momento em que você deixou de ser criança, escuta bem isso. A partir do momento que você deixou de ser criança, quem tem que gostar de você é você. Só. Se você não gostar de você, se você não for capaz de aceitar a sua verdade, não tem líder, não tem Espírito Santo, não tem oração que vai dar conta de você. Porque você vai precisar de muita adulação. Você vai precisar de muita manivela para viver. Mas eu quero te dizer, eu estou te ensinando hoje. O justo...
Presta bem atenção. Presta bem atenção. Sabe o que é fé? A fé é quando os seus sentimentos dizem assim: você não vale nada, você não presta. Está vendo? Você errou. A sua fé diz assim: mas você é amado, você é filho. Mas eu não estou sentindo. Não importa, eu vivo pela fé. Glória a Deus! A sua emoção vai estar te dizendo: mas você falhou. Falhei, mas eu sei quem eu sou. Eu vou levantar e vou fazer certo amanhã. Ponto. Agora presta atenção, eu quero te dar alguns exemplos de autenticidade. Tem muita gente que precisa orar demais por si mesmo, porque tem tanto sentimento de auto-rejeição que pensa que o diabo está te perseguindo o tempo todo. Não é ele. Ele já foi. Ele já está vencido. Mas tem uma vozinho dentro de você, uma voz que te diz: eis que te digo, tu não prestas, meu filho. Aí você perde a fé. Ser autêntico significa simplesmente, por exemplo, você já viu uma manga orar para ser manga? Manga é manga. Ou você já chegou lá no pé de manga e viu a manga assim: Deus, por favor, me ajude a ser uma manga. Ser autêntico é isso. Já viu uma laranja orar para ser laranja? Por que você tem que desesperadamente orar para ser amado por Deus? Você já é. O justo viverá pela fé. Eu sou filha amada de Deus. Na alegria e na dor, no sucesso, no fracasso, quando eu acerto e quando eu erro. Um grande inimigo da nossa alma se chama auto-rejeição. Uma manga, por exemplo, não fica se comparando com a laranja. A autoridade é o direito de você ser você mesmo. Os peixes nadam. Por que um peixe nada? Por quê? Porque ele é peixe. Já viu um peixe voar? Tem peixe voador, sim. Eu já vi, só que ele voa baixinho. Mas, já viu um pássaro ter que chorar, orar para voar? Oh Deus, hoje eu preciso voar, por favor, me ajuda. Não, ele acorda, quer dizer, eu nem sei se o passarinho dorme. Dorme? Então tá, quando ele acorda, ele simplesmente voa, porque ele tem fé. Ele tem fé que ele é um pássaro e ele pode voar, mas você não, eu acordo e tenho que bombar. Deus me ajuda, Senhor, eu não presto mesmo. Deu para o gasto, sobrevivi. Ufa, mais um dia. Não, a minha Bíblia diz: o justo viverá, se alegrará, cantará, dançará pela fé. Agora eu vou encerrar te dando uma lição
Eu tenho que passar a palavra para o bispo Wesley. Espera aí só um minutinho. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não posso falar demais não, porque eu descobri que os neurônios cansam. Então eu quero deixar vocês incomodados. Eu gosto de terminar quando está todo mundo incomodado. Porque aí vocês não vão esquecer. Eu não posso amenizar a crise de vocês. Eu quero que vocês fiquem em crise. Para que você aprenda a viver pela fé. Como que eu vou vencer esse inimigo da minha alma? De maneira bem prática. Como que eu vou neutralizando esse veneno que corrói minha alma? E que me faz ficar desesperadamente esperando o dia da festa em que eu vou ser celebrado. Será que alguém vai me reconhecer? Se vier, ótimo. Se não vier, eu vivo pela fé. Como que eu posso aprender a não ser corroído por esse inimigo? Nós vamos aprender uma lição com alguém que tem bastante autoridade para falar e que você não vai poder questionar. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E tal, e chegamos no verso 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que o que ele tinha feito era bom. Deus não ficou esperando os anjos baterem palma para ele. Deus não ficou esperando ninguém chegar e falar, Deus, que coisa maravilhosa. Ele disse, é bom. E você vai ler, eu não preciso ler todo o texto para vocês. Tudo que ele ia fazendo, ele dizia assim, ficou bom? Você tem coragem. Você tem coragem de terminar uma célula, de terminar de atender uma pessoa e dizer assim, foi bom. Tenho certeza que muitos de vocês saem mal dizendo assim, podia ter sido melhor. Tenho certeza disso. Não levante a sua mão. Tenho certeza que muitos de vocês terminam de fazer algo que foi difícil, que exigiu muito, e você termina e fala assim, alguém faria melhor do que eu. Mas o nosso Deus, o seu Deus, o seu Pai, quando terminou de fazer, disse, ficou bom. Sabe o que ele estava falando? Ele estava validando a sua obra. Me diz algum momento na Bíblia que você vê Jesus desqualificando a obra que ele fez. Em nenhum momento. Fez, que bom. Cerrou. Psicologicamente, toda vez que você realiza alguma coisa, e você se avalia, você fecha a situação. Ela fica bem resolvida. Mas nós somos ensinados a fazer as coisas, nos desqualificamos e ficamos esperando que a nossa qualificação venha de fora.
Você não foi treinado na sua escola, nem na sua família, a se qualificar. Você foi treinado a se desqualificar. Falar bem de mim mesmo, isso é orgulho, isso é vaidade, isso é mentira. Porque senão, você vai estar chamando Deus. E Ele se qualifica o tempo todo. E quando a Bíblia diz que quando Ele terminou de fazer tudo, no verso 31 de Gênesis, viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. Encerrei. Não preciso que ninguém me aplauda. Chore, cantar. Deus quer que nós o adoremos, porque nós o amamos. Mas Ele não está perguntando se você gostou da criação dEle, não. Ele quer que você o adore, porque você o ama. Porque é bom estar com Ele. Ele não está te perguntando se você gostou da cor do céu, da cor do mar. Ele fez e disse, gostei. Mas presta atenção, você e eu fomos criados numa cultura onde nós somos treinados a nos desqualificar o tempo inteiro. Somos criados numa cultura, fica bem quietinho agora para a gente encerrar, bem em paz, que eu quero que o Espírito Santo possa tocar a sua vida. Você foi criado numa cultura que não te permite errar. Porque se você erra, você é chamado de vagabundo, você não presta, você é burro. Totalmente errado. Não foi essa criação que Deus queria para você. Querido, muitos de nós carregamos esse inimigo dentro de nós. E a sua fé, muitas vezes, não tem servido para te ajudar a vencer essa crise de autorrejeição. Mas eu quero deixar com você hoje, quando você fizer alguma coisa, seja o primeiro a celebrar. E a Bíblia diz que Deus, falou assim, Deus encerrou essa parte da criação e diz que Deus descansou. Aí Jesus fala assim, mas só que o meu pai continua trabalhando, ele não parou não, mas ele fechou. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha aqui para mim. Seja honesto. Quantas vezes, no ano de 2009, que você fez alguma coisa boa para Deus, alguma coisa boa para as pessoas, e você saiu para celebrar? Você. Vou sair hoje para celebrar porque eu cumpri algo que eu tinha que fazer. Quantas pessoas aqui em 2009 se deram um presente porque fizeram algo de bom? Não vou pedir para levantar a mão para a gente não passar vergonha. Mas nós não somos ensinados a vencer esse inimigo. Mas o livro de Abacuque começa dizendo, o justo viverá, viver tudo pela fé. Você tem fé em quem você é? Você tem fé no tamanho do amor de Deus por você? Ou você continua com a carência desse tamanho que haja gente para encher? Você não tem fé nisso? Ah, meu querido, que em 2010 você possa viver pela fé, sabendo que você é amado de Deus. E quando você errar, você não precisa desistir. É simplesmente parte da sua humanidade. Não caia nessa armadilha. Vou fazer um monte de coisas certas. Eu te asseguro, todos nós vamos fazer um monte de coisas certas, um monte de coisas erradas. Porque somos humanos.
humanos amados ardentemente por Deus. Você deixa de se amar quando você erra. Deus não. Você deixa de se amar, você perde a fé. Mas Deus não perde a fé em você. Ele sabe que você pode levantar amanhã e continuar e fazer algo tremendo para Ele. Sem palmas, sem distração. Você precisa receber essa palavra no seu coração, no seu espírito. Deus nunca deixa de te amar. Mas nós perdemos a fé em nós mesmos. Muitas vezes. Você tem uma responsabilidade. Você tem que cuidar de alguém que Deus ama desesperadamente. Esse alguém é você. Para que a vida de Deus flua de dentro de você. Deus não quer que nossa vida cristã seja pesada. Ele quer que a nossa vida seja como uma corça. Leve. Corre. Sobe o monte. Você tem que cuidar. Ei, olha aqui. Você tem que cuidar de alguém que Deus ama desesperadamente. Feche seus olhos agora, eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela tua palavra, que diz que o justo viverá, não só nas coisas espirituais, mas viverá pela fé. Ensina-nos a viver cada dia pela fé. Ajude-nos a não perder a fé em nós mesmos. Quando nós falharmos, ou quando alguma coisa der errado ao nosso redor.